Oi, gente. Meu nome é Fernanda. Eu vou começar a apresentar o trabalho final da disciplina de HCI, cujo produto foi o AnatoApp. Aqui tem nossos dados, né? Somos um grupo gigante de 10 pessoas que é composto por Aline, Carlos, Celina, Fernanda. O trio Gabriel Bartolomeu, Gabriel Azevedo, Luiz Gabriel, Milena, Nicole e Nis. O objetivo da gente vamos começar explicando o que veio antes, né? O professor Vitor Caiafo, do curso de medicina, especificamente da disciplina de anatomia, percebeu uma dificuldade dos alunos dele no aprendizado justamente da disciplina de anatomia, pela densidade do conteúdo e, enfim, outras questões que a gente também vai explicar um pouquinho. Nisso, ele idealizou um podcast que era para facilitar o aprendizado dos alunos. Esse projeto recebeu o nome de Anatocast. Hoje em dia ele tem um site com videoaulas, podcasts e outro tipo de material que colaboram para a democratização e a inovação nos estudos de anatomia, né? O objetivo do nosso trabalho especificamente é a expansão desse projeto do Anatocast. O professor Vitor queria que fosse criado um aplicativo para acessibilizar e incentivar o estudo dos alunos. Ele mandou um videozinho pra gente, mas eu vou passar para os pontos que ele solicitou nesse vídeo, tá? Ele queria que o aplicativo reunisse os conteúdos de todo o site, trouxesse questões comentadas, desse a opção de você escolher qual tipo de sistema você queria estudar, no caso, por exemplo, sistema reprodutor, por aí vai. Tivesse quizzes, flashcards e tivesse um ranking, uma batalha entre os alunos online para incentivar uma competição saudável. Quanto à metodologia de estudo, de trabalho, na verdade, a gente usou o que foi trabalhado durante toda a disciplina de HCI, dividido naquelas 4 etapas que já estamos cansados de saber, que é exploração e entendimento do problema, geração e seleção de alternativa, refino e testes da solução e implementação da solução. Dentro dessas 4 etapas, a gente escolheu algumas técnicas para conseguir produzir os dados necessários. Então, na parte de exploração e entendimento do problema, a gente trabalhou com um questionário estruturado, entrevista semi-estruturada, grupo focal, entrevista assíncrona e análise de competidores. Eu não vou me ater em cada um, porque a gente vai falar disso mais na frente. Na etapa de geração e seleção de alternativa, trabalhamos com personas, brainstorming e especificação de requisitos e cenários de uso. Na terceira, que é refino e teste de solução, fizemos um fluxograma, trabalhamos também com protótipos de papel, protótipo de alta fidelidade e questionário de uso e satisfação. Bom, agora falando um pouco mais sobre essa primeira etapa, que é a de exploração e de entendimento do problema. Nela a gente fez o uso de 5 metodologias diferentes, sendo elas o questionário estruturado, entrevistas semi-estruturadas, grupo focal, entrevista síncrona e uma análise de competidores. Eu vou falar um pouco mais, de uma maneira mais detalhada, dessas 3 primeiras metodologias. A primeira delas foi esse questionário estruturado, onde foram criados 2 questionários em específico e eles foram enviados para 2 públicos. Um deles foi para os próprios alunos do professor Vitor Caiafo, que são estudantes de medicina do campus do CAA, e o segundo foram para alunos tanto de medicina quanto de outras áreas da saúde, mas que são por fora do campus. Então, este aqui a gente encontra em formato de planilha qual foi o entendimento, qual foi o resumo, um grande resumo das respostas que foram captadas através desse primeiro questionário. Então, a gente tem a data e a hora, qual o período que eles estão, qual o período em que as pessoas que responderam estão, sendo que 5 delas responderam que estão no 6º período e apenas uma no 4º.
o que foi que fez cada uma dessas pessoas escolher o curso, o que os motiva a estudar sobre anatomia, quais foram as idades, o gênero, qual é o estado civil dessa pessoa, o que elas gostam de fazer nesse tempo livre, qual a área da anatomia que elas sentem mais dificuldade, de qual maneira elas preferem estudar quando não estão dentro da universidade, o que mais costuma atrapalhar durante as horas de estudo, quais foram as áreas preferidas da anatomia, o que é que deixaria, na realidade, o estudo, a maneira que elas estudam, de um modo um pouco mais dinâmico. E pedimos para descrever também, de uma maneira bem sucinta, o que é que a gente acha que poderia ser interessante, o que é que eles acham que poderia ser interessante para a gente colocar dentro desse aplicativo. Quais são algumas das opções que foram listadas lá naquele questionário, quais seriam mais interessantes para que a gente colocasse nele. Perguntamos também qual a frequência que eles utilizam o AnatoCast, que é o podcast produzido pelo próprio professor Vitor Caiafo, onde ele compartilha diversos assuntos sobre a anatomia. Ele comenta sobre vários estudos, sobre conversas em geral referentes a esse assunto, quais as situações em geral em que eles utilizam o AnatoCast, quais são os conteúdos que eles mais consomem e o quanto numa escala de 0 a 10, o quanto que eles recomendam o uso dessa ferramenta extra. Já nessa outra planilha, a gente tem perguntas bastante semelhantes aos que fizemos no questionário anterior, só que dessa vez a gente obteve bem mais respostas e elas vieram de modo bastante variado. Então, temos pessoas que vão desde o primeiro até o 8º período de medicina ou de outras áreas da saúde, e fizemos perguntas muito semelhantes. Então, em que período eles estão, o que os fez escolher aquele curso, o que os motiva a estudar sobre anatomia, qual a idade, o gênero, o estado civil, o que preferem fazer durante o tempo livre, quais são as áreas de anatomia que sentem mais dificuldade na hora de estudar, qual é a maneira que eles estudam quando não estão dentro da universidade, o que mais os atrapalha durante essas sessões de estudos, qual a área preferida da anatomia e o que poderia o que deixaria o seu estudo mais dinâmico. De 0 a 10, o quanto que eles avaliam o próprio rendimento quando estão estudando essa matéria, e descrever de uma maneira bem sucinta o que eles acham que seria mais de interessante para que a gente pudesse colocar dentro desse aplicativo ou que pudessem ser sugerido para aplicativos exteriores, quem deles conheceu a NatoCast e se eles conheceram, quem, por onde eles conheceram. A próxima metodologia que a gente utilizou foi a de entrevista semi-estruturada, e aqui a gente tem 2 links que vão tanto para as perguntas quanto para o vídeo responsável pela entrevista. Esses links e esses anexos, eles serão compartilhados, então eles serão vistos. E essa entrevista semi-estruturada, inicialmente, a primeira delas foi feita com o próprio professor Vitor Caiafo, onde montamos um documento com algumas perguntas que acreditamos que seriam interessantes para montar esse roteiro, né, para que a gente pudesse fazer um roteiro interessante com perguntas que pudessem nos trazer respostas que pudessem ser esclarecedoras para como a gente deveria continuar mantendo o ritmo, para como a gente deveria continuar o planejamento desse projeto. Aqui nós tivemos algumas das nossas perguntas, que foi: qual era o problema que deveria ser resolvido? Qual seria o público-alvo? Quais as principais dificuldades que ele sente que os alunos têm durante o aprendizado? Quais são os métodos que ele mais utiliza para ensinar sobre anatomia? Quais geram mais interesses? Quais são os que dão mais resultado?
qual é o conteúdo que ele tem mais acesso no site, né, que é o AnatoCast, qual é o melhor e o mais completo referencial teórico que ele nos indicaria para construção de flashcards, quizzes, jogos de perguntas em geral. Se a gente colocasse quizzes dentro desse aplicativo, se eles deveriam focar em uma identificação da imagem, se ele deveria focar mais na função clínica daquela parte, seja ela um músculo, um nervo e etc. Quais seriam a melhor maneira, né, de categorizar os grupos de estudo anatômicos e qual seria o aspecto visual que ele acreditaria ser mais adequado e ser mais interessante para que isso pudesse acrescentar algo mais nos métodos tanto de ensino dele próprio quanto de outros professores da parte de anatomia, quanto o estudo dos próprios alunos e até mesmo dos próprios docentes. Depois dessas perguntas, a gente fez uma pequena síntese que ele constitui em algumas respostas que conseguimos durante essa entrevista, que vocês poderão assistir essa entrevista, assistir o vídeo completo dessa entrevista no compartilhamento desse link daqui de baixo. E aqui a gente vai ter uma síntese maior, então o principal problema a ser resolvido seria um aplicativo com explicações simples, algo que pudesse ser muito mais dinâmico e objetivo para que ajudasse no estudo de anatomia. Os métodos atuais que ele utiliza para ensinar sobre anatomia são aulas expositivas, peças sintéticas, cadavéricas e virtuais, o próprio podcast, videoaulas e também casos clínicos. Mas ele observou que os métodos que trazem mais interesse e trazem o melhor resultado para esses alunos são o uso de uma mesa digitalizadora que eles possuem, que é possível que os alunos mexam nela e utilizem de modo a que consigam ver de modo muito mais real e de modo muito detalhado peças em 3D. Mas ainda assim ele sente que é uma coisa que não substitui, né, os modelos sintéticos e cadavéricos, que eles podem de fato pegar, sentir no tato, sentir qual é o formato, o peso daquela parte de lá. Quais são as outras principais dificuldades no geral dos alunos no aprendizado? Então ele diria que foi a densidade de conteúdos e o volume de informações é algo que impacta diretamente nesse rendimento, né, do aprendizado dos alunos. Qual é o público-alvo para o aplicativo? Que, no geral, ele respondeu que seria estudantes da área da medicina ou de outras áreas da saúde que precisam entender da área de anatomia, seja dentro ou fora da UFPE. Qual conteúdo tem mais acesso no site dele, que ele não soube responder, porque ele não tem um acesso direto ao site, já que ele é gerenciado por pessoas exteriores. Qual é o melhor e mais completo referencial teórico que ele nos trouxe? Um deles foi a de Moore, a Anatomia Orientada para a Clínica, e a Nether, que seria o Atlas de Anatomia Humana de Sobota. Sobre os quizzes, ele disse que acharia muito mais interessante que os quizzes devessem focar na identificação do corpo ou daquela parte do corpo e associar qual é a função que está interligada àquela parte, qual o aspecto visual que ele acredita que seja mais adequada para esses métodos, tanto para o ensino quanto para o estudo. Ele diria que gostaria de uma coisa que fosse mais lúdica, menos realista, para que isso pudesse ajudar os alunos que estão começando a entender, a estudar a anatomia, a conseguir captar informações primárias de um modo mais rápido. E a melhor forma de categorizar os grupos de estudo anatômicos seriam a anatomia topográfica, ou seja, ela divide
corpo, o organismo humano, por partes. Então, você entra na região primeiro da cabeça e dentro dela tem um tipo de sistema, tem uma maneira de ser estudado. E também a anatomia sistêmica, onde ele separa o corpo por sistemas, no caso, por exemplo, sistema respiratório, cardiovascular, gástrico e assim por diante. Ainda na etapa de exploração e entendimento do problema, fizemos também um grupo focal com os monitores da disciplina de anatomia para que algumas dúvidas fossem esclarecidas a respeito das dificuldades gerais no estudo da disciplina. Ao todo, foram realizados 2 grupos focais com os monitores e, durante a conversa, eles responderam e conversaram sobre várias coisas direcionadas ao ensino e ao aprendizado de anatomia nas aulas e sobre o podcast AnatoCast, né? A gente fez uma síntese com essas perguntas e as respostas mais recorrentes dos monitores. Aqui também temos o link para acessar as perguntas e as respostas. Para a síntese, a gente separou todas as perguntas e vimos as respostas mais frequentes, né? A primeira delas é quais são as principais dificuldades dos alunos no aprendizado, dentro e fora de sala. Exemplo, errar ou trocar os nomes, demorar a aprender, ou servir só como fixação do estudo. E a resposta foi que eles têm uma certa dificuldade em relacionar a parte, músculos, órgãos, tecidos, etc., com a sua função e a dificuldade no aprendizado dos nomes, né, das partes. As sugestões para o aplicativo foram que eles queriam muitos recursos visuais, de preferência em 3D, que a categoria que eles tinham maior facilidade foi a categoria sistêmica, e qual o melhor e mais completo referencial teórico a ser usado para a elaboração dos flashcards e quizzes. Eles responderam alguns, seria o GenHub, Anatomia Humana, Sobota, Netter, Moore, Anatomy Learning e apostilas do AnatoCast, sobre a pergunta de que os quizzes devem focar em identificação. Por exemplo, identificação da imagem da parte do corpo humano com a pergunta que estrutura é essa, ou uma função para a relação clínica daquela parte. Os meninos responderam que a função e consequência em caso de lesão para a área clínica, localização e características para a área de estudo seria o mais importante. E as meninas responderam que a função e a estrutura relacionadas à lógica de raciocínio e entendimento. Continuando. Quais grupos são mais eficazes? Eles responderam quais recursos, são mais eficazes. Eles responderam que seriam as aulas expositivas, a videoaula, mais aula prática, casos clínicos, questões e questões comentadas. Sobre o que é mais utilizado no site AnatoCast. As meninas responderam que as videoaulas, elas usam o podcast para revisão e outros conteúdos. E os meninos responderam que não costumam usar o podcast, mas usam videoaulas do YouTube e um deles utiliza o podcast como revisão pós-conteúdo visual. Quais são os métodos atuais que você usa para ensinar sobre anatomia? Quais geram mais interesse nos alunos e quais dão mais resultado? O professor disponibiliza conteúdos extras e utiliza a aula como espaço de revisão e o aplicativo utilizado na mesa digital da instituição. Então, isso já são métodos que ajudam mais e despertam mais o interesse dos alunos. E a pergunta final, já utilizam algum aplicativo sobre anatomia? Se sim, qual? E aí eles deram algumas sugestões com visualização 3D. Seria o Anatomy Learning e o Voca Anatomy. Ainda nessa fase, fizemos também a entrevista assíncrona com alguns alunos, tanto do curso de medicina daqui da UFPE, quanto de outros cursos da área da saúde, de outras universidades. Foram perguntas estruturadas e, no geral, a gente enviou cerca de 5 perguntas estratégicas via WhatsApp para que a gente pudesse entender alguns pontos essenciais para a criação do aplicativo. E nas respostas, os alunos responderam com áudio e eles relataram que as maiores dificuldades que eles têm no aprendizado de anatomia seria a densidade do assunto, a memorização dos termos e a dificuldade de correlacionar o que eles veem nos estudos, o que eles veem de prático nos estudos e com a anatomia real do corpo humano. E eles também sugeriram que, sobre os quizzes que a gente estava propondo, eles gostariam que fosse focado em identificação ou função relação clínica e também identificação
do órgão em questão. E, por fim, temos a análise de competidores. Após das entrevistas com os alunos e professores, foi então decidida fazer uma análise de competidores, que foi feita a partir da análise dos aplicativos citados nas entrevistas e outros encontrados através de pesquisas externas. No total, foram selecionados 14 competidores, sendo 12 deles aplicativos e 2 sites, diretos e indiretos. Foi então criada 2 tabelas para analisar os competidores, concorrentes diretos e indiretos, com os aspectos a serem analisados sendo o público-alvo, a abordagem pedagógica, funcionalidades e recursos, UX e interface, modelos de negócios e avaliações. Então, do lado esquerdo, nós temos os nomes dos aplicativos, em azul, e acima os aspectos que foram analisados. Para os concorrentes diretos, o público-alvo ele é muito parecido, muito semelhante, uma vez que esses concorrentes são muito ligados ao aprendizado de anatomia. Então, é muito voltado para profissionais e estudantes da área da saúde, além de, claro, pessoas que têm interesse em aprender sobre anatomia. Tem uma abordagem pedagógica também muito semelhante, que tem abrangência de sistemas, ou seja, não focam em apenas um órgão, um tecido, um sistema, entre outros. E todos eles possuem esse referencial de explicação, mas alguns deles são mais voltados para o aprendizado e outros para a fixação de conteúdo. O Anatomy Learning, por exemplo, é um dos exemplos que é muito famoso para o aprendizado. Então, possui muito conteúdo para consulta científica, já o Anatomist e o Anatomania são mais focados na revisão e fixação de conteúdo, com menos conteúdo teórico e mais revisão dinâmica. Todos eles possuem representações visuais da anatomia, mas em sua grande maioria possuem modelos anatômicos em 3D. Alguns possuem questionários e animações interativas para visualização da anatomia 3D, pontos para serem estudados com ensino dispositivo, com áudios, também com vídeos e explicações. E outros são mais focados na revisão e fixação, possuem quizzes, jogos, campeonatos online, questões com níveis de dificuldades, flashcards, entre outros. Sobre a interface e o UX de todos, eles possuem interfaces mais simples, com cores mais sóbrias, muito voltadas para o branco, azul, vermelho e amarelo. E possuem interfaces simples, com elementos simples, justamente para trazer o enfoque na visualização da anatomia, que é o ponto principal abordado em todos eles. Então, a intuitividade e a simplicidade está muito presente em todas as interfaces, e o minimalismo, justamente para dar destaque à anatomia ilustrada. Todos eles possuem download gratuito, com exceção do Human Anatomy Atlas, mas todos eles possuem download gratuito, com pacotes, com recursos mais complexos, que exigem planos ou assinaturas mensais. E as avaliações foram feitas a partir pelo menos dos aplicativos, pela Play Store, que é onde pode-se encontrar todos eles. Os sites, KinHub e Voca, eles também são muito semelhantes aos aplicativos, mas eles possuem mais funcionalidades e recursos em relação aos outros, como, por exemplo, videoaulas, testes questionários, artigos de apostilas e acesso em multiplataformas, ou seja, em aplicativos e no próprio site. Os concorrentes diretos foram analisados outras 7 opções que também possuem esse intuito de exercício do conhecimento, mas de forma muito variada. O primeiro deles é o Perguntados, que é um aplicativo voltado para um público que gosta de testar os conhecimentos gerais e aprender de forma casual e rápida. A sua abordagem pedagógica é muito focada em quizzes, perguntas e respostas sobre história, geografia, ciências, arte e entretenimento, e possuem vários modos de jogo, sendo single player, multiplayer. A interface é bem colorida e lúdica, com animações de personagens, dinamismo e algumas fotos para representações nas questões. É um aplicativo gratuito, com anúncios, e tem foco no entretenimento. E assim como Perguntados, nós temos o Trivia, que é um aplicativo para quem gosta de jogos, quizzes, que deseja exercitar o cérebro e testar conhecimentos gerais de forma rápida e divertida. Tem perguntas, tem uma estrutura muito simples de abordagem pedagógica, com perguntas e respostas que estimulam o raciocínio e a memória. Você perguntas de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, questões históricas, geográficas e opções de jogo online com rankings, etc. Possui interface simples, direta e amigável, com cores um pouco menos saturadas, e também utiliza fotos para representação. É gratuito, mas contém anúncios. E já o Duolingo, ele é um aplicativo voltado para pessoas que querem aprender ou revisar idiomas de forma flexível e rápida durante o dia.
e possui ensino de idiomas com lições curtas, jogos e com foco principalmente na prática, repetição, escuta, leitura e escrita. Possui módulos multidiomas com lições diárias e muitos recursos que estimulam as pessoas a entrarem todos os dias. Tem uma interface colorida e lúdica com personagens animados originais, tem medalhas, ilustrações 2D, animações e tem versão gratuita com anúncios e assinatura paga. Assim como o Duolingo, o Babel também é um aplicativo de estudo de idiomas, mas com uma proposta um pouco mais séria e focada principalmente em lições planejadas por especialistas e conversação. Também tem um design funcional intuitivo, focado no aprendizado. E o Memrise, que também é um aplicativo de idiomas, mas focado para quem precisa aprender o vocabulário, com flashcards, memórias visuais auditivas, foco no vocabulário, memorização e fixação. Possui interface limpa, amigável e possui uma versão gratuita, mas também uma versão paga com acesso completo a recursos mais complexos. Nós temos o Quizlet e o Vaia, que são muito parecidos em questão de proposta, então para estudantes de todos os níveis, pessoas que gostam de memorizar e estudar de forma rápida. Então tem base e os flashcards, você pode criar ou usar os que já tem prontos para alguns assuntos. E também permite a criação e usar flashcards de outros estudantes. Tem interfaces intuitivas, ambos, simples e diretas, para facilitar o estudo e o entendimento. E ambas têm versões gratuitas, mas também pacotes pagos com recursos mais complexos. Olá, meu nome é Milena e agora eu vou apresentar a parte da geração e seleção de alternativa. Para isso, a gente escolheu 4 técnicas. Dentre elas, eu vou apresentar a primeira, que é a de personas. E nessa etapa, a gente coletou os dados, né, das pesquisas, das entrevistas, e nisso a gente gerou 3 pessoas que são fictícias e que elas representariam da melhor forma possível as pessoas que gostariam de consumir o nosso projeto. Então, para isso, a gente começou com Ana, que é a primeira persona, que é uma aprendiz visual, resumidamente. Então, ela teria 18 anos, estaria no primeiro período, é uma menina e não conhece o AnatoCast, mas ela é muito motivada, organizada, tem esse aprendizado mais visual, aquela coisa de primeiro período, bem empolgada com tudo que vai acontecer. Ela tem algumas motivações: entender profundamente o corpo humano, se preparar bem para as futuras práticas, ela quer ser uma estudante que sabe bem, domina bem o assunto, e o fascínio pelos sistemas, né, anatômicos. As dificuldades dela: o cansaço, que atrapalha, né, a vida dela de estudos. Ela tem muita dificuldade em miologia, sistema respiratório e neuroanatomia. E também ela gostaria de poder visualizar detalhadamente peças reais. Então, esse aplicativo iria funcionar para ela por causa disso. Os hábitos de estudo: ela prefere leituras e anotações que ela mesma faz com as aulas. Sente falta de imagens, modelos 3D, então ela gosta das coisas mais visuais e estuda num ritmo mais lento. A citação que representa ela é: quando vejo só texto, entendo a teoria, mas sem visualizar a peça parece que falta metade da informação. Então ela deseja que esse tipo de estudo seja realmente bem visual e dinâmico. As necessidades dela: recursos visuais claros e detalhados, que anda junto com essa parte de bons recursos visuais e de bastante imagem. Mapas anatômicos, comparações, conteúdos curtos também, já que ela perde a motivação facilmente. E os objetivos dela é conseguir visualizar melhor as estruturas que são difíceis de entender e aprender a anatomia de uma forma leve e visual. Já a segunda persona seria Pedro, que é um estudante do terceiro período, com 23 anos, e ele não tem muito tempo. Resumidamente, ele tem uma rotina pesada, então, por causa disso, ele quer tirar a melhor eficiência do tempo de estudos que ele tem. As motivações dele é que ele quer estudar anatomia sólida para ter bons diagnósticos e uma boa prática médica, ser um profissional capaz e seguro e estudar de uma forma sem enrolação, direto ao ponto. Para ele, o que é difícil é que ele não tem muito tempo, já que ele trabalha também, estuda, tem sua vida pessoal. E para ele, o que é mais difícil é miologia, osteologia e o sistema digestório. Dos hábitos de estudo, ele prefere testes, quizzes, coisas que testem o conhecimento dele para que ele possa fixar esse conhecimento. Ele gosta de videoaulas rápidas e pesquisa muito no Google e no YouTube para resolver as dúvidas dele.
Ele também valoriza as metodologias ativas. Então, isso combinaria perfeitamente com o aplicativo, já que ele traz as soluções de trazer videoaulas, respostas a partir dos quizzes, o que ajudaria bastante essa persona. A citação que representa ele é: se eu pudesse estudar só fazendo quizzes, eu faria. É o jeito mais rápido para mim, já que facilita a vida dele. Necessidades: conteúdos objetivos e rápidos, quizzes de alta repetição, revisões que cabem em intervalos curtos, ou seja, ele quer realmente que isso seja de uma forma repetitiva para que ele não esqueça do que ele estudou. E os objetivos que ele tem com o aplicativo é revisar rápido antes das práticas, porque ele quer levar isso para a vida prática realmente. Então, ele quer uma forma rápida de revisitar o conteúdo, e identificar os pontos fracos dele e reforçar isso com os quizzes. Esse é o objetivo dele. E por último, temos Júlia, que é a trabalhadora. Ela estaria no 6º período, tem 26 anos, ela já é mais velha, né? E, em resumo, ela é uma estudante mais avançada, mais madura. Então, ela quer trazer, principalmente, esse tipo de estudo para casos clínicos reais, para que isso faça mais parte da vida dela. As motivações é integrar anatomia com raciocínio clínico, ou seja, colocar isso em prática, compreender as estruturas aplicadas ao cuidado do paciente, então ela poder aplicar o que ela conheceu com os pacientes que ela tem no dia a dia, e aprender de uma forma contextualizada. As suas dificuldades é de conectar essa teoria com a prática, por isso que ela tem essa motivação de juntar os dois. E para ela o que é mais difícil é o sistema digestório e o nervoso. Nos hábitos de estudo dela, ela gosta mais de leitura, anotações, de vídeos também. Ela valoriza exemplos clínicos, imagens reais, tudo relacionado com a prática, que é o foco principal dela. E ela gosta de revisões que sejam mais profundas. Ela não quer que seja rápida, ela quer que seja profundo, que tenha um conteúdo bom para ela. E a citação que a representa é: eu entendo a anatomia isolada, mas quero enxergar isso no paciente. Essa conexão ainda falta. Então, por isso que ela deseja um aplicativo que possa ajudá-la nisso. As necessidades práticas: casos clínicos, correlações, imagens reais, como já foi citado, vídeos também com essas aplicações e um material avançado, porque como ela é uma aluna dedicada, que ela quer chegar nisso de uma forma mais pontual, mais objetiva, então ela quer ter um material que faça com que ela se aprofunde. E os objetivos é de vincular a teoria anatômica com as situações clínicas e revisar os conteúdos de forma aplicada. Bom, o brainstorming ele é uma técnica muito utilizada na seleção e na geração de alternativa, justamente porque através dela a criatividade coletiva é potencializada, ampliando essas possibilidades e desenvolvendo uma base rica para que a gente escolha de maneira mais consciente e inovadora, tornando assim o processo de decisão até mais democrático, criativo e, no final, muito mais consciente. O nosso processo de brainstorming foi desenvolvido a partir de 3 ênfases: visual, funcionalidade e inovação. Foi guiado por um membro da equipe que orientava mediante o tempo de execução. A gente teve 3 minutos para cada ênfase. E esse processo ele foi muito importante porque a gente conseguiu entender a ideia base de cada membro de criação e visualizar esses processos e ideias criativas por outras vertentes. E aí conseguir principalmente alinhar o nosso grupo, né, os nossos membros de criação. Posteriormente, ainda nessa etapa de geração e seleção de alternativa, nós fizemos a técnica de especificação de requisitos, que é uma etapa que define de maneira clara e muito bem organizada o que a solução precisa atender, ou seja, as necessidades, objetivos, restrições e os critérios desse projeto. Então, ela é extremamente fundamental porque a gente consegue direcionar a nossa criatividade, né, muito utilizada na etapa anterior, por exemplo, no brainstorming, além de criar esses critérios de comparação. Então, a gente consegue evitar esse retrabalho e, mais uma vez, manter o grupo alinhado. Ou seja, em resumo, a especificação de requisitos ela transforma ideias em soluções possíveis, servindo uma base lógica e estratégica para criar.
Nessa etapa de especificação de requisito, basicamente a gente dividiu, né, em tópicos essas abas que a gente gostaria que tivesse. Então, desde a tela de login até, por exemplo, a configuração, nós delimitamos e descrevemos tudo que seria posto. Então, o que é que vai ter na barra inferior? O que é que vai ter na aba de estudos? Então, tudo isso nós fomos descrevendo e alinhando quais eram os nossos critérios. Então, o que é que vai manter, o que é que não vai manter, o que é prioridade, o que não é. Então, basicamente, na etapa de especificação de requisitos, foi isso que aconteceu. Agora nós iremos falar sobre a última técnica que utilizamos na etapa 2, geração e instalação de alternativas. Essa técnica foi em cenários de uso. Como foi que nós fizemos esses cenários de uso? Para o cenário de uso, nós usamos as 3 personas que nós tínhamos criados e criamos cenários de como seriam elas utilizando esse aplicativo, como seria a experiência delas com esse aplicativo. O primeiro cenário de uso está baseado na persona 1, que é a Ana, a caloura. E nesse cenário, Ana estaria começando a faculdade agora há pouco. Ela seria uma estudante, talvez de Caiafo, estudante de anatomia. E ela teria aprendido sobre a AnatoApp e estaria baixando ele para estudar para a matéria. Então, ela é aquela estudante que vai ter uma ligação muito direta com o aplicativo, uma relação de muita atenção, de buscar aprender, de ficar olhando todas as informações, de estar usando aquilo de uma forma muito ativa assim e direta, sabe? Com concentração total no aplicativo. Para o cenário de uso 2, nós temos o Pedro, que já estaria no terceiro período. E o Pedro, como a anatomia é uma parte importante para toda a cadeira, assim, para toda a faculdade, né, de medicina, Pedro estaria usando o aplicativo já como mais rotina para ele manter os conhecimentos, manter essa essa parte assim no seu cérebro. Então ele estaria usando o aplicativo de uma parte mais assim de costume, de rotina, no seu dia a dia, vendo ouvindo o podcast, fazendo os quizzes no trajeto do ônibus, essas coisas, as flashcards, as revisões. E aí o terceiro e último cenário, que é baseado na terceira persona, a Júlia. A Júlia já é um pouco diferente, que ela está no final do período, assim, no final da faculdade, né? E ela estaria entrando nos estágios, indo para o meio de trabalho do campo real. E ela, no nosso cenário, ela está usando o aplicativo como uma forma de deixar assim fresco, uma forma de revisão, para ela ficar atenta no dia a dia no trabalho, sobre anatomia, para não cometer erros, sabe? Então, assim, Júlia também ela teria que consolidar a sua vida do que tem estágio, faculdade, uma vida corrida. Então, esse aplicativo, ao contrário do primeiro cenário, que é uma pessoa que está com mais foco no aplicativo, ela tem que ser algo que use no dia a dia. Então, para ela tem que servir também os quizzes enquanto ela está no ônibus, alguma coisa assim, o podcast enquanto ela está arrumando a sua casa, fazendo as comidas, essas coisas. Que é toda essa comodidade do aplicativo, dos links, do fórum, essas coisas para ela. E é isso. A etapa 3, Refinis Teste e Solução, começou com a definição de um fluxograma que tinha como finalidade representar de maneira clara e estruturada a sequência de ações e decisões necessárias para que o usuário realize uma determinada tarefa ou alcance um determinado objetivo dentro do sistema. No contexto do protótipo desenvolvido, o fluxograma descreve o fluxo principal do uso do aplicativo. Antes dos protótipos do aplicativo, ele foi criado para que a interface do app fosse baseada nele. O fluxo principal seria login, tela inicial, jornada, sistemas, fase e quiz. Já o fluxo secundário seria estudos, conteúdos online, que se ramifica em videoaulas, podcasts e e-books. O fluxograma baseou o protótipo de papel.
que foi selecionado por ser um teste prático e fácil, sem altos gastos materiais e monetários. Inicialmente, a prototipação de papel foi realizada de forma colaborativa, onde alguns alunos se reuniram para analisar as referências que nós selecionamos, observamos sites e aplicativos da concorrência e projetos semelhantes. Essa etapa foi de extrema importância para compreender os padrões de interface e a organização das informações e possibilidades de navegação. Com base na análise, o grupo definiu um passo a passo de como seria a interface do site, planejando o comportamento de cada uma das opções de telas e as alternativas que seriam exibidas ao clicar em cada elemento. Em seguida, foram desenvolvidos rascunhos iniciais de forma rápida, com o objetivo de explorar ideias, testar diferentes possibilidades do layout, sem grandes preocupações com detalhes. Aqui está o exemplo dos primeiros passos do fluxo em protótipo de papel: a tela de login, a tela de cadastro, a tela inicial com jornada de estudo, home, perfil e configurações, o Aprenda Online, que já é do fluxo secundário, com videoaula, podcasts e e-books. Bem, aqui está sendo mostrado o nosso protótipo de papel, como seria a interface do aplicativo de uma forma mais manual, produzida manualmente. Aqui também. Bem, o protótipo, após testar com os alunos de medicina, tivemos um relatório e um feedback deles. Bem, esse protótipo de papel é uma técnica de pesquisa usada para entender como vai ser o projeto. Bem, o foco daqui não era a estética, mas sim a arquitetura da informação e a compreensão das regras do negócio e do aplicativo pelos usuários, para facilitar o entendimento deles do sistema, por meio de troca de papéis manualmente, conforme as escolhas dos participantes, como na seleção de respostas, na entrada do aplicativo. Essa abordagem de baixa fidelidade revelou-se crucial para discutir as necessidades pedagógicas da ferramenta. Bem, foi durante a manipulação de papéis que tivemos os feedbacks importantes, como uma ferramenta para explicar o erro, como eles sugeriram, de entenda o erro, que é não apenas para quando o aluno erra, mas também quando ele acerta, para que explicasse a questão após cada resposta, para que ajudasse na fixação do conteúdo e evitar o aprendizado baseado na sorte, como pode acontecer, já que são questões de múltiplas escolhas. E essa flexibilidade do papel permitiu que a equipe validasse e incorporasse essa regra complexa de feedback instantaneamente, sem custos de desenvolvimento. Além disso, o protótipo de papel serviu para validar conceitos de gamificação. A representação gráfica simples de uma sequência de estudados foi apresentada em cartões, gerou respostas emocionais imediatas dos usuários, aprovando esse recurso de papel, que confirmou para a equipe que a motivação visual é um componente essencial para a retenção dos estudantes, validando a ideia antes mesmo de qualquer investimento em design visual complexo para essa funcionalidade específica. Logo após foi desenvolvido o protótipo de alta fidelidade, que seria simulando no celular o aplicativo, por meio da plataforma Figma. Bem, está aqui disponível que seria o protótipo de alta fidelidade, para que houvesse uma visão mais concreta do que seria o aplicativo no futuro. Bem, aqui é o relatório da parte do protótipo de alta fidelidade, que foi após o protótipo de papel, a equipe apresentou esse protótipo rodando diretamente em um dispositivo móvel, que seria o celular. Essa etapa teve como objetivo testar a interatividade, a navegação, a percepção,
o valor da interface gráfica, diferentes recortes estáticos, a tela do celular e o fórum e as listas de materiais como funcionalidade. Ou seja, mostrar a parte mais tecnológica do produto, não só na parte focada do papel. Bem, e os estudantes tiveram uma surpresa, já que a funcionalidade no celular já estava sendo encaminhada, destacando a qualidade visual da interface. Bem, e os alunos de medicina gostaram da parte gráfica do aplicativo, como a tipografia, fluidez da navegação, a interface no geral. Bem, e o uso desse protótipo digital serviu também como âncora de realidade. Enquanto o papel voltava para o aplicativo no futuro, o celular mostrava que o aplicativo já como ele ia funcionar. Isso gerou uma confiança nos alunos que puderam visualizar concretamente como as funcionalidades do papel se traduziam na tela final. E ambos foram importantes para o estudo na criação do aplicativo, já que um mostrava uma parte mais idealizada do aplicativo, enquanto o outro uma experiência mais tátil e concreta do aplicativo. A quarta metodologia utilizada na fase 3 foi o questionário de uso e o questionário de satisfação. Então, após os testes com os protótipos de papel e de alta fidelidade, foram aplicados esses questionários com o objetivo de avaliar a usabilidade e a satisfação em relação à estética, organização e o conteúdo do aplicativo. Os resultados desses questionários indicaram uma avaliação bem positiva, com destaque para a organização dos elementos visuais, a facilidade do uso, clareza, o fluxo de navegação e a facilidade de aprendizado. A partir desses dados, a gente concluiu que a disposição das informações atendeu adequadamente ao público-alvo e, então, por fim, o aplicativo ele teve seus refinamentos de forma cíclica, entre erros percebidos e consertos realizados, até que chegasse à sua versão final, que foi criada no Figma. Inicialmente aparece a tela com o tipo de protótipo que foi desenvolvido, os responsáveis pelo projeto. O usuário ele entra com e-mail e senha, ou com a conta do Google, Facebook. O objetivo principal do protótipo seria, assim que ele entrasse, ele participar da jornada, onde ele iria estudar sobre diversos tipos de sistemas diferentes. Aqui ele escolheria o sistema e a fase em que ele iniciaria ou parou. E começa o quiz. Tem uma foto, uma imagem, representando sobre o tipo de pergunta que está sendo feita ali. Ele responderia. Assim que ele responder, ele recebe um feedback se ele acertou ou não a pergunta. Então, assim ele consegue entender melhor o porquê daquela pergunta estar errada ou certa, facilitando assim o seu entendimento sobre esse assunto. Na página inicial também tem a parte do estudo, onde ele poderia ter acesso a videoaulas, podcasts, os e-books. Ele seria direcionado a páginas do AnatoCash. Tem a parte do perfil também, onde mostra tanto o usuário quanto as estatísticas e conquistas que ele obteve no protótipo, no jogo. Teria a parte também do fórum, onde o professor ele poderia fixar alguns avisos, materiais, e também teria uma parte onde os alunos eles poderiam tirar as suas dúvidas. E também tem a parte de configurações, padrão. E com base nesse protótipo do Figma, a gente criou um prompt
e jogou ele no Lovable. Esse foi o resultado do protótipo do Lovable. Ele não está do jeito que a gente queria, precisaria refinar um pouco mais o prompt dele, mas aqui também funcionaria da mesma forma. Escolheria o sistema, responderia, teria o feedback se está certo ou não. A partir disso tudo também, aqui está um pouco diferente do protótipo do Figma, mas a proposta seria a mesma. Teria a parte do perfil, do fórum e configurações. E é isso. Obrigado.